Dizem que panela boa dura uma vida inteira. Algumas atravessam até gerações. E é aqui que entra a história da Tramontina, uma empresa que atravessou guerras, crises econômicas, um desastre familiar e mudanças de consumo e que aos 114 anos ainda se mantém firme. Hoje a companhia fabrica de tudo um pouco: utensílios de cozinha, móveis, materiais elétricos, ferramentas, eletrodomésticos e até aqueles carrinhos de golfe. São mais de 22 mil itens no portfólio e que em 2024 renderam um faturamento de 9,6 bilhões de reais. E tudo isso ainda está nas mãos das duas famílias que criaram o negócio, os Tramontina e os Escomazon. Mas como a tradição sozinha não garante o futuro, eles agora enfrentam o desafio de continuar relevante num setor onde marcas internacionais ganham espaço, a pressão por inovação acelera e o custo de competir no mercado externo só aumenta. E nesse vídeo da série Negócios de Família, você vai entender como a Tramontina funciona hoje, como uma viúva transformou a empresa após uma tragédia familiar e ainda como os herdeiros atuais preparam a companhia para as próximas décadas. Os produtos da Tramontina hoje são vendidos não apenas no Brasil, como em outros 120 países. Para atender diferentes regiões, a empresa tem 23 unidades internacionais divididas entre centros de distribuição e escritórios regionais. Mas o coração da operação continua no Brasil. Aqui estão 8 fábricas da Tramontina, a maior parte delas no Rio Grande do Sul, que é o estado onde a empresa nasceu. E o modelo de operação dessas fábricas é quase um ecossistema próprio. Cada unidade funciona como uma empresa independente, com metas, resultado separado, especialização em alguns produtos e, principalmente, autonomia para encontrar soluções, redesenhar processos e buscar mais eficiência. Nos últimos anos, especialmente no pós-pandemia, a Tramontina intensificou a relação direta com o consumidor. O e-commerce, lançado em 2018, ganhou força e a empresa investiu na expansão das T-Stores, que são lojas conceito criadas para mostrar toda a sua variedade de produtos e aproximar a marca do consumidor final. E essas estratégias vêm sendo executadas pela 4ª geração da família Tramontina à frente dos negócios. Mas para chegar até aqui, a empresa enfrentou crises bem pesadas e também contou com a sorte de encontrar um designer que abriria os olhos dos gestores para o negócio que hoje é o carro-chefe da marca. Filho de imigrantes italianos, Valentin Tramontina abriu uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa em 1911. No começo, ele fazia reparos para as indústrias da região, ferragens para cavalos e pequenos serviços manuais. Aí, em 1925, começou a produzir bem artesanalmente canivetes com cabo de osso. Nessa época, o Valentin já era casado com Elisa de Secco, com quem teve 3 filhos. Mas tempos depois, uma tragédia abalou a família. Em um intervalo de 2 anos, Valentin e 2 dos 3 filhos do casal morreram. Em 1939, restaram Elisa e o caçulo Ivo, de 14 anos. Elisa decidiu então assumir as operações da Tramontina, que na época era uma fábrica com 13 funcionários. Ela criou uma estratégia para vender os produtos que consistia basicamente em percorrer os mercados da região da Serra Gaúcha e da capital Porto Alegre com uma mala cheia de canivetes. Foi essa insistência da Elisa que garantiu a sobrevivência da empresa durante os anos da Segunda Guerra Mundial, quando muitas pequenas indústrias fecharam as portas. Com o passar dos anos, enquanto Elisa viajava, o seu filho Ivo assumiu a rotina na fábrica. Mas um episódio marcante logo mudou os rumos da empresa. Um dia, enquanto tentava vender os canivetes, a Elisa foi parada por um fiscal que pediu os documentos tributários dos produtos. Só que ela nem sabia que isso existia e foi buscar uma solução na igreja. Mas não é que ela tenha ido rezar. Na verdade, a Elisa foi pedir a ajuda de uma amiga sua da igreja que tinha um filho formado em economia. A Elisa pediu para que esse filho assumisse a parte administrativa da Tramontina. O filho em questão era Rui Escomazon, que acabou pegando gosto pelos negócios e se tornou sócio da Tramontina. Quando Ivo e Rui passaram a dividir a administração da empresa, em 1949, formaram uma dupla bem complementar. E nas décadas seguintes, abriram novas fábricas e
investiram bastante em tecnologia. Mas a grande virada veio nos anos 1970 e começou quase que com um erro de cálculo. O Ivo e o Rui importaram um navio carregado de aço inox japonês para produzir canivete e facões. Mas sobrou muito material e eles não sabiam o que fazer com aquilo. Enquanto buscavam alternativas, eles ouviram falar de um engenheiro italiano radicado no Brasil que era especialista em inox e design. Esse era o Mario Bianchi, que sugeriu que o aço fosse usado para produzir talheres e baixelas com qualidade e design inspirados no que se fazia na Europa. Em 1971, a Tramontina abriu uma fábrica em Farroupilha dedicada à produção de talheres. Esse foi o pontapé inicial para a expansão do portfólio que viraria o carro-chefe da empresa nas décadas seguintes. Hoje a Tramontina é líder absoluta no mercado de talheres e panelas em inox no Brasil. E o design dos produtos, que lá atrás era inspirado no padrão europeu, virou um negócio à parte. Hoje, a modelagem dos itens da Tramontina são desenvolvidos pela Design Único, uma agência de Porto Alegre fundada por Elisa Tramontina, da 4ª geração da família. Bom, mas voltando para a história da empresa, na década de 1980, a sucessão de Ivo e Rui começou a ser planejada e um candidato logo se destacou: Clóvis Tramontina, filho de Ivo. Clóvis, com muita lábia de vendedor e insistência, conseguiu colocar a empresa em grandes lojas de departamento de São Paulo e depois ainda foi um dos responsáveis por internacionalizar a Tramontina. Nos anos 1980, ele instruiu os executivos a bater na porta de todos os varejistas americanos em busca de vendas. E em 1989, a empresa conseguiu entrar na americana Walmart, líder no varejo físico. Aí ficou mais fácil convencer outros varejistas internacionais a colocar a Tramontina nas suas gôndolas. Clóvis assumiu a presidência em 1993 e ficou no cargo por quase 30 anos, conduzindo o período de maior expansão da empresa. Hoje a Tramontina ainda mantém 100% do seu capital nas mãos das famílias Tramontina e Escomazon. Elas compartilham o comando, ocupando cadeiras no Conselho de Administração, que hoje é presidido por Eduardo Escomazon, filho de Rui Escomazon. Até 2024, os conselheiros acumulavam funções executivas, mas a partir de 2025, a companhia separou conselho e diretoria. Essa mudança marcou a chegada de um nome da 4ª geração à presidência executiva: Marcos Tramontina, filho de Clóvis. A empresa vive uma tentativa clara de profissionalizar a governança sem romper com as raízes familiares. E esse é o dilema central da empresa para os próximos anos: como manter a cultura familiar e tradicional, considerada um ativo por muitos funcionários, em uma estrutura cada vez maior e mais complexa. Essa cultura familiar da Tramontina não vem só das famílias herdeiras, mas também de seus funcionários. A empresa sempre investiu em contratar parentes e amigos de seus funcionários. E hoje é comum encontrar famílias inteiras na Serra Gaúcha que estão por lá há várias gerações. Mesmo com todo o seu crescimento, a Tramontina mantém a maior parte da sua produção na Serra Gaúcha. Isso ajuda a preservar a identidade e tradição, mas também implica em uma logística mais cara e complexa, já que as fábricas estão longe dos portos e mercados consumidores. Para compensar essas desvantagens estruturais, a empresa aposta na eficiência industrial. A produção é altamente automatizada. São cerca de 760 robôs para mais de 11 mil funcionários, um índice próximo ao de países líderes em automação como a Coreia do Sul. Mas consciente dos desafios de competir globalmente apenas a partir do Brasil, a Tramontina recentemente começou a expandir sua produção para fora do país. Em 2025, foi inaugurada em parceria com a empresa indiana Ecos sua primeira fábrica fora do Brasil. Localizada em Hubli, na Índia, a fábrica tem capacidade para produzir até 400 mil panelas de alumínio por mês. E em 2024, a empresa também iniciou um projeto para a construção de uma nova fábrica no México. Essas decisões marcam uma guinada estratégica e a transformação da Tramontina de apenas exportadora para uma fabricante com operações regionalizadas. E enquanto busca novos mercados no exterior, no Brasil a Tramontina continua expandindo seu portfólio em ritmo acelerado. A empresa busca segmentos em que já tem algum tipo de conhecimento e aí executa uma estratégia que segue o formato de uma pirâmide. Lançar primeiro os itens básicos e de baixo custo, que tem maior volume, depois avança para o intermediário e, por último, investe nos produtos com valor agregado e algum diferencial. Com esse movimento, a Tramontina busca atingir diferentes camadas de consumidores e ampliar a presença da marca.
A Tramontina é um raro caso de empresa centenária que segue crescendo, continua nas mãos das mesmas famílias fundadoras e tenta se reinventar. Mas é certo dizer que ela nunca enfrentou tantos desafios ao mesmo tempo. Com um novo comando, ela está diante de uma nova fase decisiva em que terá de provar se é uma panela boa o bastante para atravessar mais uma geração.